Oi pessoal, meu nome é Gabriel Garcia, eu sou advogado, editor do site Clique Direito e hoje, a pedido de muitas pessoas, eu vou começar aqui uns vídeos sobre como entender seu processo judicial. Esse não é um vídeo técnico, mas sim um vídeo para aquela pessoa que está com o processo na justiça entender tudo o que está acontecendo, tá? A minha ideia é explicar um processo do início até o fim, mas antes de qualquer coisa a gente tem que entender como funciona o processo dentro da justiça, tá ok? Então vamos lá. Bom, todo processo começa e todo movimento processual começa com a entrada de um documento no fórum, ok? Então vai lá, o advogado, o perito leva o documento até o fórum, esse documento é entregue no fórum, vai para uma fila gigantesca, para pilhas lá, onde ele fica aguardando então ser levado para o cartório, né? Ele então é levado para o cartório e lá no cartório colocado em outra pilha, né, de todos os documentos que estão chegando. Bom, o documento então, o processo é cadastrado lá no cartório, numerado, digitado, colocado no computador, que chegou, carimbado, feito toda aquela coisa, né? E após, então, conforme a ordem de chegada dele, né, eles são remetidos para o gabinete do julgador. Tá ok? Bom, esse processo todo aqui na tela tá rápido, mas ele é bem demorado, porque são muitos papéis entrando ao mesmo tempo e tudo isso tem uma fila, né? Então, infelizmente, o teu processo não chega limpinho assim na mesa do juiz. Na realidade, ele chega embaixo lá de uma quantidade gigantesca de processos, né? Mas, lá pelas tantas, então, vai chegar e esse processo, esse documento que entrou, vai ser analisado pelo juiz, né? E assim como ele chegou lá da entrada do juiz, ele vai sair do gabinete do juiz, tá? A análise que o juiz pode fazer do processo são várias. O juiz pode, quando analisa o documento, mandar que uma das partes do processo faça ou pare de fazer alguma coisa. Exemplo, que tire a outra parte do SPC, que pare de construir um muro ou que pague um valor, ou seja, uma ordem para a parte. Pode também o juiz simplesmente marcar alguma coisa, marcar uma audiência, marcar uma inspeção judicial. O juiz também pode simplesmente dizer para alguém ou para outra parte se manifestar sobre o documento que foi juntado. O juiz também pode ordenar que alguém que não faz parte do processo, ou um terceiro, faça alguma coisa. Exemplo, determina que o oficial de justiça faça a citação, ou determina que um perito faça um cálculo. Também, o juiz pode mandar que a pessoa que entregou aquele documento explique melhor alguma coisa, ou apresente aí um outro documento para provar o que ele estava querendo. Exemplo, junto com a declaração de imposto de renda, para explicar melhor a questão do pedido de uma assistência judiciária gratuita, por exemplo, tá? E, inclusive, o juiz pode decidir, ele também faz isso às vezes. Bom, o fato é que a maioria dos despachos que o juiz dá são despachos, ou seja, são conteúdos sem decisão imediata, simplesmente que fazem andar o processo. E às vezes, quando se fala que o juiz deu uma decisão, decidiu sobre a liminar, ou decidiu sobre uma prova, ou sobre o processo em si, aí sim é uma decisão, ok? Bom, como a gente viu então, aquele processo veio lá do juiz de volta para o cartório. No cartório ele entra em outra pilha gigantesca de processos que retornaram do julgador, né? E quando chegar a vez dele, então, o pessoal do cartório vai lá, digitar e cadastrar o que o jogador disse, né? E vai encaminhar essa decisão, o despacho, para ser publicado no Diário Oficial. Sim, porque cada decisão só passa a ter validade após publicado no Diário Oficial. Além disso, caso o cartório tenha que cumprir alguma ordem, o juiz, por exemplo, ordenou que o cartório colocasse nova numeração nas folhas do processo, ou que preparasse um ofício, ou que preparasse um alvará, então esse processo vai para o setor do cartório que vai fazer essa providência, tá? Caso um terceiro tenha que cumprir essa ordem do juiz, então vai ser encaminhado para esse terceiro, vai ficar aguardando retorno. Assim pode ser encaminhado para o oficial de justiça, pode ser encaminhado para o perito, para qualquer outro terceiro envolvido nesse processo. E por fim, o pessoal do cartório vai encaminhar essa decisão para o Diário de Justiça, né, o Diário de Justiça Eletrônico, na maioria dos locais hoje, e essa decisão vai ser publicada. E a partir então da publicação desse despacho da decisão, vai abrir o prazo para as partes se manifestarem, cumprirem ou recorrerem dessa decisão. Aqui então, pessoal, nós preparamos um resumo de tudo isso aí. Primeira coisa, documento no fórum, aguarda na fila para ser levado ao cartório, documento chega no cartório, aguarda para ser cadastrado, cartório cadastra,
envia para o gabinete, entra na fila para ser analisado, o julgador analisa, dá algum despacho ou decisão, volta do gabinete para o cartório, vai para a fila dos que chegaram, o pessoal do cartório digita, encaminha para tomar providência, caso o cartório tenha que tomar providência, ele toma, caso seja encaminhado para a terceira, ele encaminha, e sempre encaminha o processo para publicação. Publicado o despacho, abre o prazo. Bom, caso o cartório tenha que cumprir a ordem, ele vai cumprir essa ordem e depois vai devolver o processo. Presta atenção aqui, ele vai devolver o processo para o gabinete. E novamente o processo vai seguir todo esse rumo. Ok? E aí vai tomar mais uma vez esse rumo. Pode acontecer isso aqui de novo. Caso seja um terceiro, então o processo vai ser encaminhado para esse terceiro. Esse terceiro vai fazer o que vai ter que fazer e vai entregar o processo de volta no fórum. E novamente, tudo acontecer de novo. Caso a parte tenha que recorrer, cumprir, ela vai fazer o que deve fazer e vai entregar de novo o documento no fórum. Ok? Então, cabe chamar a atenção que um processo é uma sequência quase infinita de entradas e saídas de documentação pelo fórum. Isso aqui acontece centenas de vezes durante um processo. A pessoa entra com a inicial, tudo isso aqui. Aí depois o juiz manda juntar mais um documento, vai para tudo isso aqui de novo. Aí a parte vem e contesta, tudo isso aqui. Aí vem para a réplica, tudo isso aqui. Começa a produção de prova, tudo isso aqui, e assim se vai. São infinitas vezes que isso aqui acontece. E como vocês viram por todas as partes aqui envolvidas, o tempo que isso tudo demora é muito grande, porque entra em muitas filas, digamos assim. Então, a gente tem que fazer algumas considerações. Para deixar claro que um processo é uma sucessão quase infinita de ida e vinda de documentos. 90% das informações processuais que vocês olham no site e às vezes ficam com medo, só demonstra o local em que o processo está naquela lista ali. Ou o processo está concluído, que está com o juiz, ou está na pilha tal aguardando, ou está não sei o que aguardando, ou está na pilha do prazo, ou está não sei onde, ou seja, ele simplesmente indica o local naquela cadeia de informações que está o processo, ok? A burocracia envolvida em qualquer processo faz com que qualquer causa demore muito, porque todas as causas têm a ampla defesa, e a ampla defesa faz com que todos tenham que ter acesso a todos os documentos. Isso só pode acontecer através daquela forma. Devido a tudo aquilo ali, ninguém consegue dizer quanto tempo demora um processo, porque tem muitas pessoas envolvidas em um processo. Não é só as partes, o advogado e o juiz. Tem cartório, tem contador, tem os escrivães, tem o pessoal, tem os peritos, tem os oficiais de justiça, um monte de gente. Sendo que o seguinte, desse monte de gente, só quem tem prazo para tudo é os advogados. Porque juiz, promotor, esses terceiros todos, como oficial de justiça, contador, peritos, eles não têm prazo para nada. Porque apesar da lei dizer, algumas vezes prevê lá algum prazo, o fato é que eles não cumprem e a pena não tem. Não existe pena na lei pelo descumprimento desse prazo. E eles só alegam o seguinte, tem processo demais, a gente não consegue cumprir o prazo. E pronto. Então o que acontece é que o processo fica muito demorado. Uma coisa que está acontecendo hoje aqui é o processo eletrônico. O processo eletrônico ele tem uma grande vantagem, porque ele elimina todos aqueles intermediários, todo aquele monte de fila, elimina toda aquela questão meramente de cuidar de documento, né, de cadastrar documento um a um, porque isso tudo é feito de forma eletrônica já na entrada do processo, então fica tudo mais rápido, tá? Bom, no próximo vídeo nós vamos ver então as informações processuais, como aparece no site dos tribunais cada parte da movimentação do processo, tá bom? Grande abraço e até mais.